Esta é a série de vídeo com os candidatos a prefeito de Viamão. Hoje o nosso entrevistado é o professor Valdir Bonato, da coligação Um Novo Tempo para Viamão. Bem-vindo, candidato. O tempo é seu para as suas considerações iniciais. Desde já, o Diário de Viamão lhe agradece a participação. Primeiro, quero agradecer ao Diário de Viamão, em nome do Cristiano, a todos que vão nos acompanhar nas redes sociais, dialogando e interagindo, dizendo que estamos voltando para a Prefeitura através da disputa eleitoral que acontece em 15 de novembro, com o objetivo, com a expectativa de construir um novo tempo para a cidade de Viamão. Quando nós concluímos nosso mandato, entendíamos que tínhamos cumprido a nossa missão, nossa obrigação com a sociedade viamonense e delegamos competência para o governo André, que acabou, junto com a sua turma, desorganizando toda a política da cidade, tomando rumos que nós não concordamos. Lá em fevereiro de 2019, o grupo foram 7 secretários abandonaram o governo porque os rumos que estavam se dando não eram os rumos que nós tínhamos construído e nem a relação que nós tínhamos estabelecido com a sociedade de Viamão. E em respeito à sociedade de Viamão e para nos afastarmos desse processo e termos a oportunidade de denunciar toda a falta de gestão, falta de compromisso, falta de responsabilidade e desvio de verbas públicas, o nosso grupo teve a responsabilidade e o compromisso de fazer as denúncias nos órgãos competentes e, felizmente, a Justiça restabeleceu a verdade, trouxe esse caminho de volta para a cidade, afastou a corrupção que tinha, que é um time muito grande, e com o compromisso de retomar a cidade, de reorganizar a cidade, de reposicionar e buscar construir um novo tempo, a nossa candidatura retorna com 8 partidos políticos, com propostas muito objetivas e muito claras da sua responsabilidade, do seu compromisso, da gestão eficiente, da entrega de serviço e, fundamentalmente, no momento em que nós vivemos uma pandemia política e o Covid-19 que nos deixa e deixa toda a sociedade de Viamão muito vulnerável e necessitando de uma gestão competente e responsável, comprometida com grandes obras, com grande organização e com eficiência para fazer a gestão da máquina pública. Temos convicção que com a experiência que construímos e a relação que construímos no primeiro mandato, seremos muito mais eficientes, teremos muito mais responsabilidade, seremos muito mais relevantes para os pequenos empresários, médios empresários, para os funcionários públicos, para o cidadão e, fundamentalmente, num projeto que nós temos como determinação e vamos apresentar na primeira quinzena de novembro, o projeto integrando 5 secretarias de educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, que é o cuidado com as pessoas. As pessoas da cidade de Viamão precisam de cuidados. E nós temos no nosso bojo, no nosso compromisso, na nossa responsabilidade, apresentar propostas e viabilizar esse compromisso com o povo de Viamão. Estamos voltando para resgatar, colocar as coisas no lugar e retomar o crescimento e desenvolvimento da cidade, que, aliás, Viamão é um potencial enorme, tem uma enorme possibilidade, nós queremos trazê-las como alternativas nesse momento pós-crise, pós-Covid e pós-crise política que se estabelece na cidade de Viamão para retomar o desenvolvimento de nossa cidade. Certo. A sua principal bandeira de campanha, candidato? A nossa principal bandeira de campanha é retomar os serviços fundamentais para as pessoas, o cuidado com as pessoas. É reorganizar o sistema de saúde do município, Nós organizamos o sistema de saúde, implementamos a unidade básica de saúde, construímos a UPA, deixamos a UPA funcionando, todos os dias que nós governamos, sem fechar, sem faltar remédio, sem faltar médico, assim também organizamos os postos de saúde com sala de vacinação, com médico, com equipes da saúde da família, enfim, o PIN, toda uma política de organização do ponto de vista da saúde. A outra questão importantíssima é a retomada e o reposicionamento da educação no município, porque eu acredito que é fundamental resgatar fundamentalmente a questão das creches comunitárias, as escolas infantis, que nós deixamos lá cadastrados, 17 escolas infantis, nos habilitamos para isto. Tivemos dificuldade no governo da Dilma, no segundo mandato, de atraso, mas no final do governo repactuamos e começamos 4 obras para construir, e esse governo, tão inconsequente e irresponsável com as questões sociais, falta de sensibilidade com o cuidado com as pessoas, não concluiu nenhuma escola infantil.
em 4 anos. E nós queremos voltar para reorganizar isso, reposicionar, planejar. Aliás, nós estamos ouvindo os professores. Ainda hoje temos mais reuniões virtuais com os professores da rede, uma interação muito rica, um aprendizado fantástico sobre o que nós podemos melhorar e qualificar na educação, na saúde, na assistência social do nosso município. O que será igual e o que vai mudar numa eventual gestão do segundo governo Bonato? Na verdade, nós voltamos com muito mais experiência, com muito mais conhecimento, com muito mais maturidade, com muito mais determinação. E o que eu tive que levar 1 ano para dominar a máquina, conhecer, entender, saber das dificuldades, dos limites e dos problemas que ela tem. A máquina ela é muito pesada, é muito morosa, ela consome. Então, o nosso segundo mandato vai ser muito mais eficiente, com muito mais eficácia, com muito mais conhecimento e saber cumprir as obrigações legais que se tem, mas no momento de busca de solução, nós teremos a grandeza e a responsabilidade de conduzir esta máquina e essa estrutura respeitando os limites legais, mas atendendo os interesses da população mais rapidamente do que normalmente tem sido ou do jeito que é nesse governo. O meu primeiro ano, né, de mandato, o segundo já avançamos, o terceiro e o quarto fomos eficientes nesse processo e nós retornamos agora com muito mais eficiência do ponto de vista da gestão pública, da rapidez, da habilidade, da serenidade desse processo e sabendo exatamente quais são as necessidades que a população tem, porque nós estamos abrindo, Cristiano, na verdade, uma discussão com as pessoas, nós estamos ouvindo, talvez silenciosamente, mas, que nem diz o governo Eduardo Leite, nós temos que ouvir a voz silenciosa das pessoas, não os que gritam, os que estão silenciados, os que estão lá angustiados, preocupados. A gente está criando esse ambiente muito interessante, a gente está ouvindo essas demandas, e com isso nós vamos ter a clareza do que nós temos que fazer e entregar para a população. Um gestor que tenha experiência e que cita conhecimento da máquina pública, de onde tirar recursos numa situação financeira, econômica atual da Prefeitura de Viamão para implantar essas melhorias defendidas? Tu traz uma questão que é muito triste o que nós vamos encontrar na Prefeitura. Dívidas que não existiam, a ideia ou a informação que se tem nesses 4 anos aí vai passar de 160 milhões de dívidas, né, contraídas e ou deixadas de pagar. É um volume muito grande para uma prefeitura que nem a nossa. Nós queremos buscar recursos, já temos diálogo estabelecido com o governo do estado, que não se conseguiu fazer nada pelo distanciamento, pela falta de vontade política dos gestores da nossa cidade, mas também nós vamos fazer parcerias públicas-privadas, nós vamos fazer parceria com a iniciativa privada, nós vamos atrair empreendimentos e investidores na cidade para que possam gerar emprego e renda. A cidade, como toda a sociedade, vivendo essa crise, né, da pandemia, especialmente do Covid-19, está em situação de muita dificuldade de manter os seus negócios, manter as suas atividades, gerar emprego e renda na cidade. Nós estamos culminando e terminando, fazendo 3 grandes projetos para o desenvolvimento da cidade, com suporte, com apoio, com concessões, com limitações, com celeridade das ações, que é investimentos e retomada do desenvolvimento, e se for necessário implementar e ser credor, né, garantir crédito para as pequenas e médias empresas que possam retomar as suas atividades desde que tenham espaço de mercado, atrair empresas e empreendimentos de médio e grande porte para vir gerar empregos na cidade, isso facilitando o acesso, permitindo o licenciamento com mais facilidade, o que nós queremos implementar no primeiro dia do governo, segundo dia do governo, o autolicenciamento para dar celeridade nesse processo. E um outro grande projeto nosso, com o intuito, com a busca de trazer empreendedores e criar ambiente de negócios, gerando emprego e renda na cidade, é o agronegócio. Estamos conversando com as cooperativas, estamos conversando com produtores, estamos conversando com a Emater, estamos percebendo quais são o desenvolvimento que nós podemos dar para a cidade, especialmente da produção agrícola, né? E nisso nós estamos organizando toda a cadeia produtiva e devemos estar apresentando uma proposta de financiamento, de suporte técnico, de cadeia produtiva para aumentar a produção, fazer a industrialização e a comercialização. Eu entendo que este é o momento em que as pessoas vão precisar de alimento, de comida, mais do que carro, mais do que roupa. E a ideia, e o município tem esse potencial. Então, eu estou muito focado, essa da minha competência, o engenheiro Nilton está trabalhando na região
na região urbana, olhando os grandes problemas, as grandes dificuldades, o que tem que melhorar, o que tem que avançar. Eu estou dedicado também para olhar os macros problemas da cidade, né, geração de emprego e renda, empresas, empreendimentos, investimentos, mas também muito foco na produção do agronegócio, que é o grande momento, eu acredito, da cidade, da economia, tendo em vista a crise. Então, poderia te dizer que nós vamos buscar recursos para melhorar os investimentos na cidade e alavancar essas políticas, na viabilidade, na capacidade de articulação que nós temos com o governo do Estado e federal para buscar recursos de financiamento de diferentes projetos. E o outro, a relação com a iniciativa privada, incentivando, possibilitando, criando ambientes, criando condições para dar celeridade e atrair de forma muito rápida e eficiente grandes empreendimentos, médios empreendimentos, da construção civil especialmente. Para te ter ideia, nós já conversamos com um pequeno e médio empresário da construção civil, já fizemos 2 reuniões com as cooperativas que têm interesse, habitacionais que têm interesse e que já estão desenvolvendo algumas políticas aqui na cidade. Estamos discutindo a proposta, né, da Casa Verde, que é o novo programa do governo federal de financiamento de casas populares, que Viamão precisa muito também, para estarmos habilitados. Enfim, a gente está fazendo a experiência do primeiro governo, e a experiência que nos permitiu, nesse período, de interagir com o governo do Estado, de estar em outras frentes de discussão, fazer uma análise de mundo e entender esse momento que estamos vivendo, nós estamos muito focados com possibilidades e alternativas de viabilizar e trazer para Viamão, e Viamão ser um dos grandes celeiros do processo de retomada e desenvolvimento da região metropolitana. Candidato, a gente vive uma pandemia não vista pela nossa geração, e a gente encontra algumas dificuldades na gestão em ter números reais, a real dimensão da pandemia na cidade. E eu pergunto ao senhor se já é feita uma projeção, não só na área da saúde, na área do atendimento, na área da identificação do tamanho real mesmo hoje de pacientes, de pessoas atingidas, mas da maneira como a pandemia também atingiu a economia do município. A gente citava agora a questão da situação econômica de Viamão e a perda de arrecadação em relação a esse período de parada do comércio, ela é significativa e vai refletir diretamente no cofre do ano que vem. Como é que o senhor pretende enfrentar essas duas questões? Aqui a gente precisa ter um plano de governo e eu costumo trabalhar com um balanço entre as duas mãos, um problema de necessidades emergenciais da população, que a gente tem que entender isso, que estão dentro das políticas públicas integradas, né, das questões sociais, e outra do desenvolvimento, né, e do investimento a médio e longo prazo para prospectar essa cidade e que possa evoluir. Então, do ponto de vista do cuidado com as pessoas, o poder público vai ter que... estamos concluindo, no começo de novembro, estamos apresentando esse projeto, integrando 5 secretarias e quais são as nossas políticas de atuação para suprir a deficiência das pessoas. As pessoas hoje têm dificuldade de alimentação e isto vai se agravar ainda mais, Então, o poder público, nós já estamos com uma proposta bem avançada sobre isso, ouvindo técnicos, ouvindo pessoas, ouvindo lideranças, e no começo de novembro nós estamos apresentando esse projeto das políticas integradas e como a gente vai atender as pessoas que têm necessidade de uma cesta básica, que têm necessidade de um apoio na área da saúde, que terão necessidade de um apoio na escola, especialmente a questão da escola infantil, que é um investimento que temos que fazer para recuperar, né, o tempo que nós perdemos, né, na cidade, desses 4 anos de não ter construído nenhuma unidade que abrisse nenhuma vaga, né, no município. Isso eu acho que é triste, é muito triste para a sociedade, e com a pandemia isso aumentou ainda essa deficiência. Então, as pessoas precisam do apoio do poder público, precisam do suporte inicial do poder público, da sua alimentação, de sobrevivência, e precisam prospectar, né, o seu desenvolvimento e a expectativa de ter um emprego e assim por diante. Então, é um movimento, uma ação concatenada entre o cuidado com as pessoas efetivamente para que elas continuem, né, sobrevivendo e que busquem resgatar a sua autoestima e a possibilidade de um emprego e de sustentabilidade social, e do outro lado, ações que permitam atrair empreendimentos, investimentos que possam gerar emprego e renda na cidade. Quem gera emprego e renda e quem gera a economia do município é a iniciativa privada, não é o poder público. O poder público tem que ser o facilitador, tem que ser o controlador, tem que ser o estimulador, tem que ser aquele que regula, que estabelece, mas que oportuniza esta retomada. Eu tenho muita clareza de que essa crise, Cristiano, que é de todo mundo, vai ser
é fundamental nós termos um projeto de retomada do desenvolvimento que faça ruptura de comportamentos e de ciclos que historicamente fez parte do poder público. Quem puder fazer isso e quem tivesse com muita clareza, resguardada a legislação local, né, que seja o Plano Municipal de Mobilidade, Código de Obras, Código de Postura, Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Resíduos e todas as questões legais, mas tu precisa criar um ambiente de retomada de forma a flexibilizar essas legislações por tempo determinado, com metas estabelecidas, com leituras de evolução desse processo e com suporte financeiro. Para te dizer, Cristiano, para retomar esse desenvolvimento, nós já conversamos, já fizemos uma reunião com agentes financeiros, instituições financeiras, temos outra reunião semana que vem para saber que tipo de investimento, que tipo de apoio, que tipo de suporte pode dar, duas áreas muito claras para nós, na área rural e na área urbana. Né? Nós entendemos e nós devemos estar apresentando isso, o município nós vamos assumir esse comportamento, já estamos conversando com lideranças vinculadas, né? Lideranças vinculadas à CIF, de loja, CDL, do comércio, da agricultura, da produção, de quais são as grandes demandas, quais são os grandes problemas. O pessoal dos escritórios de contabilidade, que tem um mapa das empresas do município, das suas dificuldades, para que a gente chegue lá e possa fazer as concessões, as determinações, estabelecer as metas para a retomada do desenvolvimento da cidade. Se nós não organizarmos essa cadeia, a cidade, as pessoas estão de joelho, não sabem o que fazer nem para onde ir, e nós não vamos esperar as coisas acontecerem. Nós vamos fazer acontecer com a parceria, né, pública-privada, criando ambientes e possibilidades de desenvolvimento da nossa cidade. Candidato, a cidade tem 3 pontos importantes que têm ganhado destaque nessa campanha eleitoral. A dívida com o IPREV. O senhor citou uma agora, que é a questão da Lei Nacional de Resíduos, que tem que discutir uma saída, uma alternativa ecológica, tanto para o que hoje o pessoal chama de lixão em Viamão, e a outra é a crise na área da saúde gerada a partir das terceirizações. Como o senhor pretende enfrentar essas 3 demandas? E especificamente sobre a saúde, o senhor pretende manter o modelo de terceirização, pretende reforçar a contratação de servidores da saúde? Como o senhor pretende trabalhar essas questões? São 3 temas que é bem complexos, mas vamos lá, de forma sintética ou de forma rápida. Quando assumimos o governo, nós nós pegamos um verdadeiro lixão e terminamos aquele lixão fazendo um aterro e recebendo a certificação, depois de 4 anos recebendo a certificação do nosso trabalho e da forma assertiva como nós resolvemos um lixão que os 16 anos do PT tinha criado aqui na cidade. Segundo, nós fizemos pela primeira vez o Plano Municipal de Resíduos Sólidos da cidade, que não tinha também, né? E também fizemos o Plano Municipal de Saneamento. Então, nós já temos experiência e caminhada para atender essas questões. Hoje nós temos 2 problemas seríssimos ainda na cidade que não está resolvido. Tem o nosso lixo produzido aqui que é transportado para outro local, mas nós temos um problema hoje de destino dos caçambeiros que tem na cidade que não tem onde descartar o trabalho que eles fazem, que é fazer a coleta, né, através de containers, acabam não tendo lugar, estão descartando fora, e aí as esquinas estão cheias desse material. E outro, né, muito sério também, é poda de árvores, etc., que também não tem destino. Então, já conversamos com esses segmentos, conversamos com a cooperativa dos catadores sobre essa questão, e estamos alinhando essa proposta, temos uma discussão específica no nosso plano de governo, né, para avançarmos a respeito disso, mas temos muita clareza do que nós temos que fazer nessa questão ambiental, que o município de Viamão tem um potencial enorme sobre isto. A outra questão que tu trazes, né, é a questão da dívida. Efetivamente, o município de Viamão, quando nós assumimos o governo, nós pagamos lá mais de 60 milhões de déficit que nós tínhamos no primeiro ano, de débito que nós tínhamos no primeiro ano. No nosso governo, mantivemos o IPREV pago mensalmente, mais o parcelamento da dívida. Tá? Foi essa a nossa experiência, nosso comportamento. Ficou uma pendência de entendimento político sobre isso, muito mais entendimento político do que jurídico sobre a questão das compensações que tinha, né? 16 milhões, 17 milhões, mas o que gerou de passivo nessa área este governo é um desastre que nós temos que retomar. Não saberia como resolver, não sei exatamente o tamanho do rombo, mas eu sei que a gente tem que repactuar isso e
estabelecer um limite e uma responsabilidade para resgatar, porque isso é patrimônio dos funcionários. O IPREV é a garantia da aposentadoria, e nós fizemos isso no nosso governo, nós reorganizamos isso e assumimos esse compromisso. Queremos retomar agora com os funcionários, com o sindicato e com a gestão no sentido de repactuar isso. E com relação à saúde, não tenha dúvida, Cristiano, nós temos clareza da experiência que nós fizemos nos nossos 4 anos, pegamos uma saúde sucateada, que não tinha ambulância, não tinha médico, não tinha... Aliás, foi colocado fora no governo, quando nós assumimos, tivemos que descartar toneladas de remédio vencido por falta de gestão, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de sistematizar isso. Nós construímos um grande depósito, né, de um almoxerifado, chamado almoxerifado. Nós regulamos isso e comprávamos medicamento efetivamente de acordo com as necessidades que se tinha e não deixava faltar esse medicamento. Então, no posto de saúde, na unidade de base de saúde, o médico ele é fundamental e nunca na história de Viamão nós contratamos e admitimos tantos médicos quanto eram necessários para atender na população de Viamão. Hoje está um caos a respeito disso, os médicos não querem trabalhar, não têm condições, os postos de saúde são fechados por falta de higienização, não tem médico, não tem remédio, não tem higienização, não tem atendimento, não tem cuidado, não tem nenhum reconhecimento da parte do poder público com os servidores e os prestadores de serviço, em decorrência disso também eles não conseguem fazer a entrega do bom serviço. O problema, Cristiano, não está na terceirização, não. O problema está na forma que faz a terceirização, o problema está na forma como estabelece contrato, o problema está na forma como se estabelece a relação com o prestador de serviço. Eles fizeram uma prestação de serviço. Então, o problema não é a terceirização, é a forma como o governo diz, eu quero comprar esse serviço, e tu vai me entregar o serviço e eu vou te pagar. Mas eles fizeram aí na saúde, sucatearam da saúde, tanto que foram afastados, né? Ao invés de prestar o serviço, uma parte da terceirização do contrato ia para os esquemas deles. Eles desviavam dinheiro de N formas. Quem está dizendo isso é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é o Judiciário que está dizendo isso. Então, o problema não está na terceirização ou no funcionário público. O problema está na gestão, onde nós temos bons funcionários públicos, nós temos que colocar nas linhas de ponta de organização do sistema, de forma permanente, funcionários públicos, para que tenha continuidade, né, no sistema da organização do sistema de prestação de serviço nessa área da saúde, para que não haja interrupção. Tem gente que precisa todos os anos, precisa todos os meses pegar remédio de uso contínuo. Tem gente que precisa periodicamente fazer controle sobre diabetes, sobre outras doenças permanentes que não encontram mais isso no ambiente. Tem gente que precisa, né, de atendimento efetivo, de transporte para atendimentos especializados, que não tem também. Eu quero dizer, Cristiano, que eu tive uma felicidade, não era da minha área, né, a minha área é a educação, né, e graças a Deus convivo bem com isso, mas eu tive a oportunidade de entrar numa escola de saúde e aprender muito sobre saúde. E o problema não está na falta de dinheiro, está na gestão. Aprendi na eleição de 2018, quando coordenei o projeto chamado Rumos, onde vieram 2 representantes do Ministério da Saúde apresentar um pouco o quadro da saúde no estado do Rio Grande do Sul, e a garantia deles foi muito determinante com dados e números. O problema não é a falta de dinheiro na saúde, é a falta de gestão e o desvio que se faz nesse processo por falta de gestão e compromisso com as pessoas e com a cidade. Candidato Bonato, o prefeito afastado André Pacheco, ele é um personagem que não podemos deixar à margem nessa campanha eleitoral. Como se dá a sua relação com ele? O que o senhor tem a dizer dessa ruptura de vocês? E como se dá a sua visão sobre a gestão dele na cidade e como o senhor pretende trabalhar essa questão? Na verdade, não está escrito na testa. Se tivesse escrito na testa, se eu soubesse que tivesse em algum lugar, inclusive no coração, se tivesse a capacidade, jamais teria tido a responsabilidade que eu tive de convidar as pessoas para apoiá-lo como prefeito, indicar como prefeito e eleger como prefeito para conduzir a cidade. Então, infelizmente, a traição, não a mim, mas a população, a traição de desviar os rumos, de não cumprir com as obrigações, de não cumprir com as promessas, e ao invés de pegar o dinheiro público, destinar para o cuidado da saúde, da educação, das pessoas, pegar e trazer para dentro do governo um grupo que tinha interesse apenas em se completar do dinheiro público. Portanto, não sou eu que estou dizendo, é Ministério Público, é Judiciário, Tribunal de Contas, todas as questões. Infelizmente, eu me sinto muito triste
muito desconfortável, mas me sinto determinado e por isso estou voltando para resgatar o meu compromisso com a cidade, restabelecer a verdade, restabelecer a organização da política da cidade e dos agentes políticos que só têm uma função. Eu estou já completei 60 anos e a minha gestão, o meu compromisso com a cidade é ser muito mais relevante, ser muito mais importante do que foi no primeiro governo. É claro que um agente político, né, que tem esse comportamento junto com os seus, não merece nem um pouquinho de respeito de quem respeita as pessoas. Quem rouba dinheiro público, quem desvia, ou que permite desviar dinheiro público, ou facilita esse processo, ou permite isto, é tirar das pessoas que mais precisam. É tirar das pessoas que mais precisam. As pessoas precisam de consulta, precisam de remédio, precisam de acesso à escola, precisam ter acesso a outros serviços. É dessas pessoas que é tirado. Isso a gente não perdoa. Eu não tenho como aceitar isso como amigo, como um comportamento com um deslize. Esse é má conduta, é mau caráter quem toma essa decisão. E a gente não reconhece, isso não está escrito. Infelizmente, a traição sempre aparece depois, né? A traição tu percebe quando as coisas já aconteceram. Mas eu quero dizer que não carrego mágoas na vida, não tenho problema nenhum, dialogo. Tem uns que eu não quero falar. Na política não quero mais falar, tem algumas pessoas que não merecem o nosso respeito e nem a nossa confiança. Então, não vou perder tempo. Tenho muita clareza do compromisso, do que nós fizemos. A população de Viamão deve entender que, se eu soubesse, não teria feito isso, com certeza, não teria indicado ele como prefeito, trabalhado como prefeito, mas, por isso, estou colocando meu nome de novo à disposição, com essa determinação, com essa vontade, para reposicionar as pessoas e as coisas da cidade e, com certeza, voltar a entregar aquilo que as pessoas precisam. E talvez, Cristiano, esse seja o momento que as pessoas mais precisam do poder público, mais precisam do olhar do poder público, mais de uma organização que permita que eles tenham acesso ao mínimo que é a alimentação e outras necessidades básicas do ser humano para, na sequência, a gente poder avançar a cidade. Estou com muita perspectiva, nosso plano é para até 2032, com propostas muito objetivas que nós vamos estar trilhando depois de ouvir a população, que estamos fazendo isso ainda, né? Os vereadores, os agentes políticos, a sociedade civil, as entidades, estamos ouvindo e completando o nosso plano de governo. Quero te dizer, Cristiano, nós fizemos o plano de governo, damos publicidade, encaminhamos para entidades, instituições, agremiações, técnicos, funcionários, etc., para poder se avaliar, e estamos recebendo muitas sugestões. Tem sido E no primeiro ano do meu mandato, eu não tive a oportunidade de fazer isso. Como eu conheço a máquina e como estou ouvindo muitas possibilidades na educação, na saúde, na assistência social, especialmente, que eu não via, né? Que eu não percebia enquanto montei esse plano de governo nesse momento. A necessidade das pessoas é muito maior do que a gente imagina. E eu vi elas permitir fazer, né, um novo desenho, um novo posicionamento para que as nossas ações sejam conduzidas pelo plano de trabalho que nós queremos pela frente. Candidato Bonato, nessa segunda-feira, a promotora eleitoral Márcia Regina Nunes Villanova opinou ou solicitou ao Ministério Público o indeferimento da sua candidatura. Gostaria de perguntar para o senhor como o senhor vê a questão e, de forma direta, Bonato vai estar com a foto e o nome na urna no dia 15 de novembro? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que estaremos lá, estamos determinados para isso, sabemos por que indeferiu, sabemos qual é o problema e sabemos que o problema é só uma questão de tempo. A justiça precisa de tempo, as coisas precisam de tempo para poder resgatar a verdade. Então, para mim, está muito tranquilo, estamos dispostos, enfrentando. O tempo da justiça é o tempo necessário para nós estar muito tranquilo sobre isso. O que é mais importante nesse momento é poder dialogar com o eleitor, assumir compromissos e consolidar a nossa vitória em 15 de novembro. Com certeza, vamos estar lá na urna, sim, vamos estar lá na urna. Aqueles que ficam com dúvida, mas o Bonato é candidato ou não, já vai o meu recado. Sou candidatíssimo e se eu não estiver lá na urna, tudo bem, mas eu vou estar lá. É só apertar o 45 que eu vou me encontrar lá, disposto a fazer um novo governo, resgatar as relações, restabelecer os princípios, etc. Respeitamos a promotora, respeitamos a juíza, né? Isso é do processo. Eles precisam buscar as informações necessárias para tomar a decisão. É da sua competência, é da sua responsabilidade. Por isso, precisa do seu tempo. A Câmara resolveu rejeitar minhas contas de forma equivocada, de forma abaloada, né, para que eu não fosse candidato a prefeito, era essa a ideia deles, né, naquele momento,
mas tinham que fazer bem feito isso, tinham que ter feito parecer, tinham que constituído a comissão, tinham que ter dado defesa. Então, é questão de tempo para resolver essa questão. Aliás, Cristiano, no mesmo ato contínuo, rejeitaram minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, né? E aprovaram as contas do Alex, que era rejeitado pelo Tribunal de Contas. Aí, eu estou aí discutindo na justiça, não tem problema nenhum, isso é da caminhada, né? A minha candidatura, e nós vamos vencer isso, mas enquanto um candidato, os caras que foram lá, que representam uma outra candidatura, 2 ex-prefeitos, devem 7 milhões, quase 8 milhões já, consolidado, que tem que pagar para a cidade. Nos encaminhamos para o fim, então, dessa entrevista, que é uma das entrevistas aí da série que o Diário de Viamão está fazendo com os candidatos à prefeitura de Viamão. E já te agradecendo mais uma vez o professor Valdir Bonato pela participação, pela presença, deixando para ele as considerações finais, então. Muito obrigado pela participação, candidato. Ok, obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Quero aproveitar esse momento para dizer a todos os viamonenses, né, que essa é uma cidade que eu quero muito bem, aqui que eu conduzi minha vida, aqui eu construí minha história, aqui eu construí minhas relações, aqui eu tenho 4 filhos, graças a Deus, e aqui eu tenho muitos amigos. E aqui eu quero destinar mais 4 anos, ou o tempo que Deus me der, se me der a oportunidade, para mostrar que é possível restabelecer a relação e construir de forma efetiva, determinada, aquilo que é competência de um ente ou de um agente público. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Já estou aposentado, já fechei 60 anos, comecei a trabalhar com 20 anos de idade, aliás, antes dos 20 anos de idade, 20 anos era diretor de escola pública, então tudo isso acumulei ao longo da minha vida. Dizer que estou pronto para isso, talvez mais do que eu, a minha família, né, me apoia para fazer isso, porque é o legado que nós queremos deixar para a cidade. Estou muito feliz da oportunidade de estar falando com você, Cristiano, né, nesse momento, mas fundamentalmente dizer que eu estou com determinação, vontade, garra, energia, e toda essa energia que Deus me dá, eu quero retribuir, quero entregar para a população de Viamão. Muito obrigado, um abraço a todos. Nos encontramos dia 15 de novembro nas urnas, e depois no grande governo de mudança e de verdade, de um novo tempo para a nossa cidade. Um abraço a todos.